A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Rodrigo Figueiredo, estarei dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós temos comentado nesse período sobre a queda da Grande Babilônia, a grande meretriz, né? Que se assenta sobre uma besta, né? E nós vimos aqui que essa grande meretriz que se assenta sobre essa besta é a Grande Babilônia e ela cairá, né? Ela virá a sucumbir. E nós percebemos que a mesma possui relação com a cidade de Roma no primeiro século, assim como continua tendo relação com todos os poderes políticos que se estabelecem e que são contrários à mensagem do Evangelho, à mensagem da Palavra de Deus. E o capítulo 17, que foi o nosso último texto estudado, né, o nosso último capítulo estudado, ele vai dizer para a gente o seguinte, né, o que eu acabei de propor, que a mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia. Então, relacionando essa figura, né, da grande prostituta com a figura da Babilônia que nós estamos estudando nesse momento. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 17, que apresenta essa mulher, ele vai nos dar, né, qual é a interpretação desse símbolo. Quando, então, lá no verso 18, vai dizer que a mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. E no nosso estudo da semana passada, nós percebemos que essa grande cidade é a cidade de Roma. E temos falado que o tema da queda da Babilônia, ele vem sendo recapitulado no livro do Apocalipse. E essa questão da recapitulação ocorre em todo o livro do Apocalipse, né? As histórias vão sendo recontadas, vão sendo recapituladas. E nessa recapitulação ocorre sempre progresso, ou seja, novas informações vão sendo adicionadas e intensidade naquilo que está sendo narrado. Então, nós percebemos o tema da Grande Babilônia já aparecendo no capítulo de número 14, quando então 3 anjos, né, trazem os juízos de Deus, e no capítulo 14, no verso 6 e 7, diz: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a Grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Então, lá no capítulo 14, já é anunciada a queda da Grande Babilônia, sem dizer exatamente quem é ela. Então, nos capítulos seguintes, havendo progresso e intensidade, novas informações vão sendo adicionadas nessa recapitulação, informando melhor quem é essa Grande Babilônia, que no capítulo 14 já havia caído. Então, no capítulo 16, verso 19, vai falar o seguinte: a grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da Grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, também nos relatos de juízo das 7 taças, nós teremos a queda da Babilônia, né? A grande cidade, a Grande Babilônia, sofrendo novamente, sendo recapitulado o juízo de Deus sobre a Grande Babilônia. E no capítulo 17, novamente, será recapitulada, acrescentando novas informações sobre quem é essa Grande Babilônia, essa grande cidade. E no verso 1 e 2 do capítulo 17 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E como nós já falamos, na testa, né, dessa grande prostituta vai estar escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Então, mais uma vez, vai ser narrada agora, dando ênfase, né, dando mais destaque, acrescentando novas informações sobre a queda da Grande Babilônia no capítulo de número 17. E, por fim, nós, no capítulo de número 18, teremos novamente a queda da Grande Babilônia sendo narrada. Ou seja, ela não caiu 4 vezes, né? Ou seja,
ela teve aqui 4 narrativas sobre a sua queda, cada uma trazendo uma informação. Lá no capítulo 14, o anjo diz: caiu a grande Babilônia. E olha que interessante, é justamente o que vai voltar a ser dito aqui. Então, lá só diz que a Babilônia caiu. Depois, nós vamos tendo um progresso dizendo quem é essa Babilônia. Então, o capítulo 18, do verso 1 ao 3, diz assim: depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. O mesmo dito, né, que foi proferido lá no capítulo 14. Então, olha só, recapitulando essa história. Caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o tema da prostituição relacionando com a grande prostituta que nós falamos. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então, mais uma vez será contada a queda da grande Babilônia. E nesse momento nós perceberemos, né, a ruína dessa cidade sendo diretamente apresentada. Esse texto aqui ele apresenta diretamente a queda da grande cidade, a grande cidade relacionada com a cidade de Roma, tendo então o seu juízo. Né? E aqui representando não só a geografia de Roma, né? A cidade geográfica de Roma, que realmente veio a cair, né? Mas representando, de alguma forma, toda aquela proposta de poder que é contrária à mensagem do reino de Deus, que persegue, que oprime, assim como na época de João, e que continua ocorrendo no decurso da história e continuará ocorrendo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, vamos dar continuidade dos versos 4 em diante, do verso 4 em diante, ao capítulo de número 18. E vai dizer assim a palavra de Deus. Então, ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Né? Assim como nas taças também, esse dito aparece, né? Deus se lembrou da grande cidade. Então, aqui novamente, ocorre esse paralelismo, né? Entre essa afirmação, esse paralelo entre essa lembrança de Deus em relação ao juízo da grande cidade. E o texto diz para que os cristãos saiam dela, né? Não se vinculem com ela, não se misturem com ela. Então, se retornarmos aos argumentos aqui apresentados desde o início, existia uma proposta de culto ao imperador no primeiro século. E alguns cristãos não viam problema nesse relacionamento. Nós vimos isso nas 7 cartas do Apocalipse. João, então, traz uma crítica severa a essa postura, dizendo que o culto ao imperador é prostituição, é idolatria, e que somente Deus é digno de adoração. Vimos isso no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro do Apocalipse, com o Cordeiro entronizado, o único assentado no trono e sendo adorado pelos seres celestiais. E, assim como é no céu, deve ser na terra. No céu, somente o Cordeiro é adorado, somente o Cordeiro é entronizado. Na terra também, somente o Cordeiro é digno de nossa adoração. Mas, ao agir assim, muitos cristãos poderiam ser perseguidos, poderiam ser exilados, como João, que estava na ilha de Patmos, poderiam ser martirizados, como nós temos relatos de martírio nas 7 cartas, poderiam ter dificuldades ao negociarem, ao tocarem a sua vida. Contudo, mesmo tendo dificuldades aqui, no final valerá a pena, porque a vitória é certa no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não se vinculem com esse sistema, não se misturem com essa realidade. Ao contrário, saiam dela, vocês que são meu povo. Então, o texto traz uma exortação para que não haja um vínculo, uma mistura, né, com essa proposta que é antagônica ao reino de Deus. Então, o texto vai continuar agora trazendo o juízo sobre a Babilônia, dizendo, ao invés de se misturarem com ela, o texto vai dizer: retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice.
façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, no tempo presente, pode parecer que aquilo que está sendo realizado na vida de algumas pessoas, aquilo que está sendo realizado em algumas propostas de governo, parecem ser bons. Por quê? Porque traz riqueza, traz uma aparente felicidade. Porém, quando isso ocorre de maneira contrária à mensagem do Evangelho, a gente perceberá que o final não é tão agradável assim. É um final de condenação, é um final de morte, tristeza e fome. Então, essas metáforas aqui apresentam um elemento negativo para quem segue um caminho de busca de riquezas, de luxo, de ostentação, seguindo um caminho contrário àquilo que o reino de Deus anuncia. Então, para conseguir a riqueza, para conseguir o luxo, essa pessoa segue um caminho contrário à mensagem do reino de Deus. O final disso não será tão agradável assim. Então, a gente vai perceber isso sobre o juízo de Deus em relação à Babilônia. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Então a gente percebe o lamento das pessoas percebendo aquilo que outrora parecia lindo, maravilhoso, né? Algo grandioso, agora em ruínas. E aqui é interessante que novamente o texto reforça que a Babilônia é uma cidade, né? O texto novamente vai dizer cidade poderosa. Então, o texto está apontando diretamente para uma realidade concreta. No caso de João, a cidade de Roma, que era luxuosa, poderosa, mas que, para conseguir o seu luxo e para conseguir o seu poder, ela agia de forma contrária à vontade de Deus, né? Tendo uma proposta de governo que oprimia, que perseguia, que trazia muitas injustiças e que colocava a figura do imperador como sendo alguém que deveria ocupar o lugar de Deus, né? Como sendo alguém que deveria ser adorado. E o texto continua trazendo esses lamentos, né, das pessoas ao perceberem a queda da cidade de Roma. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Que cena triste, né? Que cena de lamento. E ela continua. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça, lamentando-se e chorando. Gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou
em ruínas. Então, olha só, a cena que está sendo narrada, né? Dessa destruição da grande cidade. E após esse relato de destruição, nós teremos agora um momento de glorificação no céu. E em seguida, novamente, relatos de destruição. Então, relatos de destruição, e no centro, a glorificação no céu. Então, vamos ler esse relato. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. E aqui a gente tem um paralelo, né, com os 7 selos, né, quando começaram os eventos escatológicos, que o Cordeiro começou a quebrar os selos, dando início aos eventos escatológicos. Num dos selos, nós tínhamos uma fala que perguntava: até quando, Senhor? Né? Até quando o Senhor não vai julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, nós temos aqui esse texto agora dizendo: celebrem, né? Vocês que foram martirizados, vocês que passaram, ou seja, valeu a pena o testemunho que vocês trouxeram acerca do Cristo, a perseverança de vocês, o se manterem fiéis à mensagem do Evangelho. E lá no capítulo 6, como eu disse, olha só o que diz. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E como nós vamos ver no final do capítulo 18, foi encontrado, né, o sangue dos profetas na grande cidade. Então, aqui nós temos a celebração, porque a gente percebe que no final vale a pena se manter fiel e perseverar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Então, novamente, retornam os relatos de juízo. No meio, um momento de exaltação, de glorificação, e agora os relatos de juízo continuam. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram grandes no mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Então, o relato de juízo se encerra e traz o que eu havia falado, que nela foi encontrado o sangue dos profetas. Então, aquela voz lá do selo, por isso que a gente percebe, né? Essa recapitulação com progresso, novas informações sendo adicionadas e intensidade. Até quando não julgarás? Nós temos agora o julgamento da grande Babilônia. E lembrando que Babilônia aqui faz referência àquela cidade lá do Antigo Testamento, que se tornou um grande império e que no século 6 a.C. invade Israel, e especificamente invade o Reino do Sul, Judá, leva alguns cativos para o chamado exílio na Babilônia, o cativeiro babilônico. Então, da mesma forma como essa cidade, a Babilônia, oprimiu no passado, agora existe uma nova cidade oprimindo na época de João, a cidade de Roma. E todos os elementos do capítulo 18 nos mostram que trata-se diretamente de uma cidade, até porque ele diz que é essa cidade e coloca aqui elementos de negócio, de vida social. Então, aqui nós temos a cidade de Roma, que perseguia os cristãos, recebendo o seu juízo. E como temos falado, não se reduz à geografia de Roma, mas a qualquer proposta de governo, qualquer proposta que venha a ser contrária à mensagem do Evangelho, que persiga as pessoas, que traga a injustiça, que traga a opressão,
que traga violência contra vidas e, principalmente, que traga uma perseguição contra aqueles que seguem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qualquer forma de dominação que gere opressão, que gere injustiça, que gere violência, o texto traz aqui como sendo contrária à manifestação do reino de Deus. E mesmo que no presente tempo pareça estar frutificando, pareça estar vencendo, pareça estar tendo êxito, no final haverá o grande julgamento. E como nós vimos, a grande Babilônia, ela então se tornou cinzas, né? Ela veio a cair, ela veio a ser destruída. E aqueles que seguem o Cordeiro, nós percebemos que no final vai ter valido a pena se manter fiel à mensagem do Evangelho. E no próximo capítulo da nossa próxima aula, nós falaremos sobre isso. Falaremos sobre o grande banquete, o banquete preparado por Deus para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Então, na próxima aula, falaremos sobre o capítulo de número 19 e sobre o grande banquete. E assim, nós encerramos o nosso estudo bíblico de hoje sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E reforçamos para você que está acompanhando os nossos estudos. Persevere, mantenha-se fiel à mensagem do Evangelho. Não desanime, não venha a retroceder, porque valerá a pena seguirmos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus a todos abençoe.